Ela tinha 3 anos quando alguém a deixou para trás. Passou a vida inteira tentando entender o porquê. Chegou a desistir. Mas num dia comum, dentro de um ônibus lotado, um senhor de cabelos brancos olhou para o rosto dela através do vidro. E o mundo dele inteiro parou. Ele sabia quem ela era, mas ela não fazia ideia de quem ele era. E o que ele carregava dentro do peito era um segredo grande o suficiente para mudar a vida dela para sempre. Laura tinha uma vida que muita gente chamaria de boa. Tinha um teto, tinha comida, tinha pais que a amavam de um jeito que não precisava de explicação. Dona Cláudia e seu Marcos sempre foram presença de verdade, daquelas que aparecem nas horas difíceis sem precisar ser chamadas. Ela cresceu numa casa simples, mas com fartura do que realmente importa. Tinha afeto, tinha colo, tinha o sorriso de uma mãe que a olhava como se ela fosse o maior presente que a vida tinha dado. E era. Só que dentro de Laura existia algo que nenhum abraço conseguia alcançar. Um lugar fundo, quieto, que doía de um jeito silencioso. Não era ingratidão. Não era falta de amor pelos pais que escolheram ela. Era outra coisa. Era uma pergunta que nunca foi embora, que cresceu junto com ela e que com o tempo foi ficando mais pesada do que ela conseguia carregar sozinha. Naquela madrugada, Laura acordou mais uma vez com o coração acelerado. O sonho tinha voltado. Sempre o mesmo. Sempre com aquela mesma sensação de que havia algo ali que ela precisava alcançar e não conseguia. No sonho, ela era pequena. Havia uma mão segurando a dela, uma mão do tamanho da sua, pequena como a dela, e aquilo sempre a perturbava de um jeito que ela não sabia explicar direito. Havia um cheiro que ela reconhecia, mas não conseguia nomear. E havia uma voz ao longe, suave, chamando um nome que não era bem um nome, era um apelido. Uma palavra carinhosa que chegava até ela como se viesse de dentro d'água, distorcida, quase inaudível. Ela acordou com o rosto molhado e ficou parada olhando para o teto do quarto por um tempo que não soube medir. Não era a primeira vez, não seria a última, mas naquela madrugada o sonho tinha parecido mais real do que nunca. E aquilo a deixou com uma inquietação que não passou nem quando o sol nasceu. Na hora do café da manhã, Dona Cláudia olhou para a filha com aquele olhar de mãe que não precisa de palavras. Perguntou se estava bem. Laura sorriu e disse que sim. Disse que tinha dormido mal, que era o estudo, que a faculdade estava puxada. Dona Cláudia assentiu, serviu o café, mas continuou olhando com aquele cuidado de quem conhece cada expressão do rosto da filha e sabe quando alguma delas não é verdade. Laura comeu em silêncio, agradeceu, pegou a mochila e saiu de casa carregando por dentro aquilo que havia muitos anos ela não conseguia largar. Embaixo da cama de Laura havia uma caixa. Não era grande, mas pesava como se fosse. Dentro dela estavam anos de tentativa. Papéis com nomes anotados à mão, endereços que ela havia pesquisado um por um, documentos que ela pediu e recebeu e releu tantas vezes que as dobras do papel já estavam quase rasgando. Havia anotações com datas, com perguntas, com possibilidades que ela mesma havia riscado quando percebeu que não levavam a lugar nenhum. Cada pista que ela havia juntado ao longo dos anos tinha terminado da mesma forma. Uma porta fechada, um nome que não existia mais, um endereço que virou outro endereço, um registro que havia desaparecido como se nunca tivesse existido. Ela havia tentado de todo jeito que conhecia, havia pedido ajuda, havia pesquisado, havia esperado. E cada vez que uma pista fechava sem resposta, ela sentia o vazio apertar um pouco mais. Foi numa tarde que ela abriu a caixa pela última vez e ficou olhando para tudo aquilo espalhado na cama. Ligou para Bianca, sua melhor amiga desde a infância, e disse em voz baixa o que já estava decidido dentro dela há algum tempo. Disse que ia parar,
que havia chegado no limite, que não dava mais para viver com um pé dentro daquela busca e outro tentando seguir em frente. Bianca tentou argumentar, tentou encontrar alguma saída, falou que ela não devia desistir agora. Mas Laura já tinha tomado a decisão antes mesmo de ligar. Às vezes a gente liga para alguém não para ser convencido, mas para ouvir a própria voz dizendo em voz alta o que já estava resolvido por dentro. Quando desligou, Laura olhou para a caixa mais uma vez. Fechou a tampa devagar. Respirou fundo. E murmurou baixinho, quase para si mesma: chega. Na manhã seguinte, ela acordou, tomou café, despediu-se de Dona Cláudia e pegou o ônibus para a faculdade como fazia todos os dias. Sentou no banco, colocou o fone no ouvido e olhou pela janela com o olhar de quem finalmente decidiu virar a página. A cidade passava lá fora como sempre. As ruas, os prédios, as pessoas caminhando apressadas, tudo igual. Tudo comum. Mas um dia, foi aí que ela viu o senhor. Ele caminhava pela calçada num passo tranquilo, de quem não tem pressa. Cabelos completamente brancos, postura ereta, o jeito de quem carregou muita coisa na vida, mas aprendeu a andar sem dobrar os ombros. Ela mal chegou a prestar atenção nele de verdade. Foi menos de um segundo. Mas nesse menos de um segundo, os olhos do senhor encontraram o rosto dela através do vidro do ônibus. E ele parou. Não foi um parar de quem tropeçou. Não foi o parar de quem esqueceu alguma coisa. Foi o parar de quem viu algo que não esperava ver. O parar de quem recebe um choque no peito sem aviso. Ele ficou completamente imóvel no meio da calçada, com as pessoas desviando ao redor dele sem entender o motivo da parada, e os olhos fixos no rosto de Laura com uma intensidade que ela nunca tinha visto em um estranho. A mão dele subiu devagar até o peito e ficou lá, como se ele precisasse segurar alguma coisa que estava prestes a sair. O ônibus continuou andando. Laura virou o rosto para a frente, o coração batendo num ritmo que ela não soube explicar. Ficou olhando para o banco da frente sem ver nada. Pensou que devia ter sido coincidência. Pensou que o senhor devia ter confundido ela com alguém. Tentou afastar aquela imagem da cabeça e não conseguiu, porque havia algo no olhar daquele homem que ela não conseguia nomear. Não era curiosidade, não era confusão. Era outra coisa. Era o olhar de quem reconhece, de quem encontra algo que perdeu há muito tempo e não acredita que está vendo de verdade. Laura havia desistido de procurar na noite anterior. E naquela manhã, sem que ela soubesse, o destino havia começado a procurar por ela. Ernesto Cavalcante não era um homem que chorava. Não porque fosse duro por dentro, mas porque havia aprendido ao longo da vida que algumas dores são grandes demais para caber em lágrimas. Havia dores que a gente simplesmente carrega, coloca embaixo do braço todo dia de manhã e segue em frente, porque a vida não para de andar só porque o coração pediu um tempo. Ele havia construído uma vida de sucesso que muita gente admirava de fora. Empresas, propriedades, uma reputação construída tijolo por tijolo, ao longo de décadas de trabalho honesto e decisões difíceis. Mas se alguém chegasse perto o suficiente, se alguém olhasse de verdade para aqueles olhos que já tinham visto muita coisa, ia encontrar lá dentro algo que nenhuma conquista material havia conseguido apagar. Uma ferida. Antiga, profunda, do tipo que não fecha nunca de verdade. A ferida de um avô que perdeu os netos sem poder fazer nada. Naquela noite, depois de ter visto o rosto de Laura através do vidro do ônibus, Ernesto chegou em casa e ficou sentado na poltrona da sala por horas. Não acendeu a televisão, não pegou o celular. Ficou quieto, olhando para um ponto fixo na parede, deixando a memória voltar do jeito que ela sempre volta quando a gente para de lutar contra ela. Devagar, em pedaços, com aquela mistura de beleza e dor que só as lembranças mais importantes conseguem ter. Marina era a filha que ele havia amado com tudo que tinha. Não porque ela fosse perfeita, mas porque ela era dela,
com os defeitos e as graças e o jeito único de ser que nenhuma outra pessoa no mundo tinha. Ela havia nascido numa época em que Ernesto ainda não tinha muito, quando a vida ainda era mais esforço do que resultado. E talvez por isso, o amor que ele sentiu por ela desde o primeiro dia tivesse aquela qualidade diferente, aquela mistura de proteção e gratidão que os pais que lutaram para construir algo entendem muito bem. Marina cresceu sendo a luz da casa. Tinha um jeito de entrar num ambiente e mudar o clima, de chegar perto de alguém que estava triste e fazer aquela pessoa se sentir menos sozinha sem precisar dizer nada de extraordinário. Era um dom, desses que não se aprende e não se ensina. Quando ela conheceu Renato, Ernesto percebeu que a filha havia encontrado alguém que a enxergava do mesmo jeito que ela merecia ser enxergada. Renato era simples, trabalhador, do tipo que não tinha muito, mas dava tudo o que tinha. Os dois se casaram jovens, cheios de planos e de uma energia que só existe quando a gente ainda acredita que o futuro vai ser mais generoso do que o presente. Por um tempo foi assim. Mas a vida tem uma forma própria de testar as pessoas, e ela testou Marina e Renato com uma dureza que poucos conseguiriam atravessar. A condição de saúde de Marina apareceu de um jeito que ninguém esperava. Primeiro foram sinais pequenos, coisas que pareciam não ter importância, que qualquer um atribuiria ao cansaço ou ao estresse do dia a dia. Mas os sinais foram ficando maiores, mais frequentes, mais impossíveis de ignorar. Quando o diagnóstico chegou com um peso que mudou tudo. Não havia cura. Havia tratamento, havia tempo, havia a possibilidade de viver bem por um período. Mas o horizonte havia ficado menor do que qualquer um daqueles dois jovens havia imaginado quando se casou cheio de planos. Ernesto fez tudo o que estava ao alcance. Pagou o tratamento, trouxe especialistas, não poupou nenhum recurso. Mas havia coisas que dinheiro não alcançava, e Marina sabia disso melhor do que ninguém. O que veio depois foi a parte que Ernesto ainda hoje não conseguia pensar sem sentir o chão sumir debaixo dos pés. Marina e Renato estavam numa situação que não deixava saída fácil. A saúde dela exigia atenção constante, os custos eram altos, e Renato, que havia tentado de todo jeito manter a família de pé, havia chegado num ponto em que trabalhar e cuidar da esposa e de 2 bebês ao mesmo tempo estava além do que um ser humano sozinho consegue sustentar. Quando Marina engravidou de gêmeos, os dois sentiram ao mesmo tempo a alegria e o terror. Alegria, porque toda criança que chega traz consigo uma luz. Terror, porque a realidade em que viviam não tinha espaço para acolher aquela luz do jeito que ela merecia. A decisão de entregar os filhos para adoção não foi tomada numa tarde. Foi construída ao longo de noites sem dormir, de conversas que começavam e não terminavam, de choro e de silêncio e de uma dor que não tinha nome, porque não existe palavra para descrever o que uma mãe sente quando percebe que o maior ato de amor que ela pode praticar é abrir a mão do filho. Marina chorou tudo o que tinha e depois chorou o que não tinha mais. Mas no fim, ela disse uma coisa que Ernesto nunca esqueceu. Disse que não estava abandonando os filhos, estava escolhendo para eles uma vida que ela não conseguia dar e que isso era diferente. Que amor de verdade às vezes tem a forma mais difícil que existe, a forma de deixar ir. Ernesto havia discordado, havia brigado, havia dito que encontraria um jeito, que não era necessário chegar a esse ponto, que ele mesmo assumiria as crianças se fosse preciso. Mas Marina havia olhado para ele com aqueles olhos que sempre disseram a verdade e disse que não, que ela queria que os filhos crescessem com pais jovens, com energia, com uma vida inteira pela frente para dar a eles, que ela queria que eles tivessem uma infância sem o peso de uma mãe doente e de uma situação que esmagava a todos. Ernesto não tinha como discutir com aquele amor. Era grande demais para qualquer argumento. As crianças foram entregues quando ainda eram pequenas demais para entender o que estava acontecendo.
Ernesto esteve presente naquele dia, e foi o dia mais pesado da vida dele. Depois disso, Marina foi perdendo as forças num ritmo que acelerou mais rápido do que os médicos haviam previsto. Pouco tempo depois, ela partiu, sem ver os filhos crescerem, sem saber se estavam bem, sem poder contar para eles que a decisão havia sido feita com o coração inteiro, não com descaso. Renato desapareceu dentro da própria dor. Ernesto tentou manter contato, mas havia um abismo entre os dois que o luto havia cavado e que nenhum dos dois conseguia atravessar naquele momento. E os netos, os 2 bebês que ele havia visto pela última vez, num dia que preferiu não lembrar com detalhes, haviam sumido dentro de um sistema que não facilitava a busca para quem estava de fora. Ele havia tentado. Havia contratado pessoas, havia acionado contatos, havia batido em portas que não se abriram. Com o tempo, a vida foi seguindo, os anos foram passando e ele foi aprendendo a carregar aquele vazio do jeito que se aprende a carregar o que não tem solução. Com cuidado, com paciência e sem nunca parar de acreditar que um dia alguma coisa mudaria. E então veio aquela manhã, aquele ônibus, aquele rosto. Ernesto se levantou da poltrona, foi até a gaveta do escritório e tirou de dentro uma foto antiga. Marina jovem, sorrindo, com aquele sorriso que iluminava qualquer ambiente. Ficou olhando por um tempo longo. Os olhos de Laura eram os olhos de Marina. O jeito de inclinar levemente a cabeça quando olhava pela janela era o jeito de Marina. Havia algo na postura, na forma como ela segurava a mochila, no perfil que ele havia visto por menos de 3 segundos através do vidro do ônibus, que era familiar de um jeito que não cabia em coincidência. Ele sabia, não com a certeza de um documento ou de um exame, com a certeza de quem reconhece sangue do próprio sangue. Na manhã seguinte, ele ligou para Dário. Era um profissional em quem confiava há anos. Discreto, competente, do tipo que faz o trabalho sem alarde e sem deixar rastro desnecessário. Ernesto foi claro nas instruções. Queria saber o nome da jovem, onde estudava, qual linha de ônibus pegava e em que horário. Mas não queria nada invasivo. Não queria que ela fosse abordada, que sua rotina fosse perturbada, que ela sequer percebesse que havia alguém apurando informações sobre ela. Só observação. Só o necessário para que ele pudesse ter certeza antes de dar qualquer passo. Dário voltou em poucos dias. Sentou na frente de Ernesto e colocou sobre a mesa um relatório simples, com poucas folhas, mas com informações suficientes. O nome da jovem era Laura. Estudava numa faculdade do outro lado da cidade. Pegava o mesmo ônibus todas as manhãs, no mesmo ponto, no mesmo horário, com uma pontualidade de quem tem rotina estabelecida. Tinha pais adotivos, uma família simples, uma vida aparentemente tranquila. Ernesto leu cada linha devagar, com aquela atenção de quem tem medo de piscar e perder alguma coisa importante. As mãos tremiam levemente. Ele as pressionou contra a mesa para que Dário não percebesse. Foi quando Dário carregou na garganta e disse que havia mais uma coisa. Colocou uma segunda folha sobre a mesa com um cuidado que indicava que o que estava ali não era simples. Ernesto olhou para ele antes de olhar para o papel. E a expressão de Dário foi suficiente para fazer o coração dele acelerar antes mesmo de ler a primeira linha. Havia pistas. Tênues, esparsas, do tipo que some se a gente não correr atrás. Mas havia pistas sobre o outro neto, o irmão gêmeo. O menino que havia sido entregue junto com Laura naquele dia que Ernesto preferia não lembrar com detalhes e que havia sumido em direção a uma vida que ele nunca soube qual foi. Ernesto ficou olhando para aquela segunda folha por um tempo que não soube medir. Depois, fechou os olhos. Respirou fundo. E quando abriu os olhos de novo, havia algo diferente neles. Não era mais só a dor antiga de quem perdeu e aprendeu a carregar. Era outra coisa. Era a determinação de quem percebe que o tempo de carregar acabou e que chegou a hora de agir. Havia 2 netos para encontrar. E ele não ia descansar enquanto os 2 não estivessem de volta.
Ernesto Cavalcanti havia construído tudo o que tinha depois de perder o que mais amava. Não foi planejado, não foi uma decisão de sentar e dizer que ia transformar a dor em combustível. Foi acontecendo. Depois que Marina partiu, depois que os netos sumiram dentro de um sistema que não abria portas para quem estava de fora, ele se jogou no trabalho com uma intensidade que as pessoas ao redor chamavam de determinação, mas que ele sabia que era outra coisa. Era a única forma que ele havia encontrado de não parar, porque parar significava pensar, e pensar naquela época significava afundar. Os anos foram passando, os negócios foram crescendo e o dinheiro foi chegando como consequência de alguém que não tinha mais nada a perder e por isso não tinha mais medo de arriscar. Mas nenhuma conta bancária, nenhuma conquista, nenhum reconhecimento havia preenchido o lugar que ficou vazio naquele dia em que ele viu os netos pela última vez. Dário havia cumprido a parte dele com a eficiência de sempre. Ernesto tinha o nome, o horário, a linha do ônibus. Tinha informação suficiente para o próximo passo. O que ele não tinha era certeza de como dar esse passo sem errar. Chegar na frente de Laura e dizer quem era sem qualquer preparação seria um erro que ele não podia cometer. Ela era uma jovem que havia passado anos tentando encontrar respostas e que havia desistido fazia menos de 2 dias. Chegar de forma errada poderia fechar uma porta que levou uma vida inteira para aparecer. Precisava ser diferente, precisava ser humano, precisava ser real. Por isso, na manhã seguinte, Ernesto deixou o relógio em casa. Trocou o paletó pela roupa mais simples que encontrou no guarda-roupa, aquela que usava nas raras vezes em que queria passar despercebido. Saiu de casa mais cedo do que o necessário, caminhou até o ponto de ônibus que Dário havia identificado e esperou. O coração batia num ritmo que ele não sentia havia muito tempo. Quando o ônibus chegou e as portas se abriram, ele entrou, pagou a passagem e procurou com os olhos. Laura estava lá, sentada do lado da janela, a mochila no colo, o fone no ouvido, o olhar perdido lá fora. Ernesto foi devagar até o banco ao lado dela e sentou sem pressa, como qualquer passageiro faria. Por alguns minutos ele ficou em silêncio. Olhava para frente, deixava o ônibus andar e, de canto de olho, observava o perfil de Laura com uma atenção que precisava disfarçar. A semelhança com Marina era ainda maior de perto. Não era só física. Era algo no jeito de existir, na forma como ela respirava devagar, olhando para a cidade passar, como se estivesse em algum lugar entre o presente e um pensamento que não terminava. Ernesto sentiu a garganta apertar e precisou olhar para frente por alguns segundos para se recompor. Foi ele quem quebrou o silêncio. Comentou algo simples sobre o trânsito, sobre como a cidade crescia rápido demais para a infraestrutura que tinha. Uma observação comum, do tipo que qualquer pessoa faz sem esperar muito em troca. Laura tirou um dos fones, olhou para ele com educação e concordou com um sorriso rápido. Ia colocar o fone de volta quando ele fez uma segunda observação. Dessa vez, sobre o bairro que o ônibus estava atravessando, e o sorriso dela ficou 1 segundo a mais. Ela respondeu com uma frase completa dessa vez. E a conversa começou. Não foi uma conversa extraordinária no começo. Foi exatamente o tipo de troca que acontece entre estranhos num transporte público quando um dos dois decide que o silêncio não é obrigatório. Mas havia algo no jeito de Ernesto ouvir que era diferente. Ele não ouvia para responder. Ouvia de verdade, com uma atenção que as pessoas percebem mesmo sem saber nomear. E Laura, que estava acostumada a carregar seus pensamentos sozinha, foi sentindo sem perceber que estava falando mais do que pretendia. Contou que estava na faculdade, que gostava do que estudava, que seus pais eram pessoas que ela admirava de um jeito que não cabia em palavras simples. E então, numa pausa entre uma frase e outra, disse algo que não havia planejado dizer. Disse que às vezes carregava um peso que não sabia explicar direito,
que era como ter uma pergunta dentro do peito que não encontrava nem a resposta e nem a saída. Ernesto ouviu aquilo sem piscar. Perguntou com cuidado se era o tipo de peso que a gente aprende a conviver ou o tipo que não deixa dormir. E Laura olhou para ele com uma surpresa genuína, porque era exatamente essa a diferença que ela nunca havia conseguido colocar em palavras, mas que aquele senhor desconhecido havia dito de primeira. Era o tipo que não deixava dormir, ela confirmou. E quase contou sobre o sonho. Segurou na última hora, porque havia algo que ainda a impedia de abrir esse nível com um estranho. Mas o fato de ter chegado até ali já era mais do que ela havia esperado daquela manhã. Quando o ônibus chegou no ponto dela, Laura se levantou, ajeitou a mochila e disse que havia sido um prazer conversar. Ernesto assentiu com um sorriso tranquilo e disse que o prazer havia sido dele. Ela desceu e só quando as portas fecharam, ela percebeu que não havia perguntado o nome dele. Ficou um segundo parada na calçada, olhando o ônibus partir com uma expressão que ela mesma não soube decifrar. Mais tarde à noite, Laura ligou para Bianca. Não para falar da busca, não para retomar o assunto da caixa que havia fechado. Ligou para contar, quase sem querer, que havia tido uma conversa estranha num ônibus com um senhor de cabelos brancos que ouvia de um jeito que ela nunca tinha visto em ninguém. Bianca riu e disse que ela devia ter pego o número dele. Laura riu junto, mas ficou pensando depois que desligou. Havia algo naquele homem. Não sabia o quê, mas havia. Ernesto chegou em casa naquela tarde e foi direto à gaveta do escritório. Tirou a foto de Marina e colocou sobre a mesa. Ficou olhando por um tempo longo, comparando o que via na foto com o que havia visto naquele banco de ônibus. A voz de Laura tinha uma cadência que ele reconhecia. O jeito de pausar antes de responder, de escolher a palavra certa antes de falar, era de Marina. Ele fechou os olhos e ficou ali em silêncio com aquela certeza que já não era mais intuição. Era algo mais sólido que isso. Mas precisava de mais, precisava conhecê-la melhor antes de dar o passo que não teria volta. O celular vibrou. Era Dário. Ernesto atendeu e ouviu em silêncio o que o outro tinha para dizer. Quando a ligação terminou, ele ficou parado por um momento com o aparelho ainda na mão. Dário havia aprofundado a investigação sobre o irmão gêmeo, seguindo as pistas que havia encontrado. E o que ele havia descoberto era algo que Ernesto precisava processar antes de qualquer reação. O irmão de Laura não estava do outro lado do país. Não estava numa cidade distante ou num lugar de difícil acesso. As pistas apontavam para uma localidade a menos de 2 horas dali. O menino que Laura sonhava havia a vida inteira, o irmão que ela nem sabia que era real, poderia estar a uma distância que ela jamais teria cogitado. Ernesto colocou o celular sobre a mesa devagar, olhou para a foto de Marina e disse em voz baixa, para ninguém ou talvez para ela, que estava chegando, que ia demorar um pouco mais, mas que estava chegando. Os dias que se seguiram foram se tornando uma rotina que nenhum dos dois havia planejado, mas que os dois passaram a esperar. Ernesto chegava no ponto antes do horário. Laura subia no ônibus e, quando via o banco ao lado dele disponível, sentava sem pensar muito, como quem senta no lugar que já é seu. A conversa fluía com aquela naturalidade rara que normalmente leva meses para se construir entre duas pessoas e que ali havia chegado sem avisar, como se o tempo entre eles funcionasse de um jeito diferente do tempo lá fora. Laura ainda não sabia o nome dele. Ernesto sabia tudo que Dário havia levantado sobre ela, mas havia uma coisa que nenhum relatório era capaz de capturar e que ele estava descobrindo banco por banco, manhã por manhã. Laura era uma pessoa de uma qualidade humana rara. Ouvia com atenção, pensava antes de falar, tinha opiniões firmes, mas não as impunha. Tinha o dom de fazer uma conversa simples parecer importante. Era de Marina. Era completamente de Marina. Numa dessas manhãs, Ernesto chegou com um silêncio diferente.
Não era o silêncio tranquilo de sempre. Era um silêncio carregado, do tipo que ocupa espaço. Laura percebeu antes mesmo de ele sentar. Esperou o ônibus pegar velocidade e então tirou um fone e perguntou diretamente se estava tudo bem. Ele disse que sim, com aquele sorriso de quem está tentando convencer mais a si mesmo do que ao outro. Ela não insistiu na hora. Mas alguns minutos depois, sem olhar para ele, disse em voz baixa que às vezes a gente carrega coisa demais tentando não incomodar ninguém e que isso cansa mais do que a coisa em si. Ernesto virou o rosto para ela devagar. E pela primeira vez, desde que aquela amizade havia começado, sentiu que talvez fosse ela quem estava cuidando dele, e não o contrário. Foi nessa manhã que ele resolveu perguntar sobre a infância. Não de forma direta, não com a urgência de quem está investigando, mas com a suavidade de quem está genuinamente interessado. Perguntou se ela tinha memórias boas de quando era pequena. Laura sorriu e contou histórias dos pais adotivos com um afeto que não tinha nada de artificial. Falou de Dona Cláudia ensinando ela a fazer pão numa tarde de chuva, de seu Marcos levando ela para pescar num rio perto de casa e os dois voltando sem nenhum peixe, mas rindo o caminho inteiro. Contou com aquele calor de quem sabe que foi amada e reconhece isso como um privilégio. Ernesto ouvia com o peito cheio de uma gratidão que ele não esperava sentir, porque aquelas histórias eram a confirmação de que Marina havia acertado. Os filhos haviam chegado em lares de verdade. Então, Laura parou no meio de uma frase. Ficou um segundo olhando para a janela e disse que havia também as outras memórias, as de antes. As que ela não sabia direito se eram memórias de verdade ou se eram o sonho que voltava de vez em quando, e que com o tempo havia se misturado com a realidade de um jeito que ela não conseguia mais separar. Ernesto ficou completamente imóvel. Perguntou, com uma voz que precisou controlar para não sair diferente, o que aparecia nessas memórias. Laura ficou em silêncio por alguns segundos. Tinha uma mão pequena segurando a dela, disse. Um cheiro que ela reconhecia, mas não conseguia identificar. E uma voz chamando um nome que não era bem um nome. Ernesto perguntou se ela lembrava qual era esse nome. A pergunta saiu mais devagar do que ele pretendia, com um cuidado que beirava o cerimonial. Laura virou o rosto para a janela. Ficou um momento assim, olhando para a cidade lá fora, e então disse a palavra em voz baixa, como se estivesse tirando algo frágil de dentro de um lugar onde ficava guardado há muito tempo. A Belinha. O silêncio que caiu entre os dois depois disso era de outro tipo. Ernesto sentiu as mãos formigarem. Sentiu o peito fazer aquele movimento de quem vai chorar, mas segura, porque não é a hora e não é o lugar. Virou o rosto para a janela do lado dele e ficou olhando para fora, sem ver nada. Laura percebeu a mudança e perguntou se estava bem. Ele disse que sim. Disse que aquela palavra havia lembrado alguém. E ficou por isso, porque era tudo que ele conseguia dizer naquele momento sem entregar mais do que deveria. Naquela noite, Ernesto foi até o endereço que Dário havia levantado sobre Renato. Não havia ligado antes. Não havia avisado. Havia aprendido ao longo da vida que certas conversas precisam acontecer olho no olho, sem o amortecedor de uma tela ou de uma voz pelo telefone. Bateu na porta de uma casa pequena, numa rua tranquila. Esperou. Quando a porta abriu, o homem que estava do outro lado demorou um segundo para reconhecê-lo. Renato havia envelhecido de um jeito que ia além dos anos. Era o envelhecimento de quem carregou peso demais, por tempo demais. Os cabelos estavam brancos, os ombros levemente curvados, e nos olhos havia uma distância que Ernesto conhecia, porque havia visto a mesma distância no próprio espelho durante anos. Os dois ficaram se olhando na soleira da porta por um momento que não precisou de palavras. Depois, Renato recuou e abriu espaço para ele entrar. Sentaram numa sala simples, com poucos móveis e o silêncio de quem mora sozinho há tempo demais. Ernesto foi direto. Disse que havia visto uma jovem dias atrás.
Disse que a semelhança com Marina era grande demais para ser ignorada. Disse que havia investigado com cuidado e que o que havia encontrado apontava numa direção que ele precisava confirmar com Renato antes de dar qualquer passo. Enquanto falava, observava o rosto do outro homem ir mudando. A distância nos olhos foi cedendo lugar a alguma coisa que estava há muito tempo enterrada debaixo de toda aquela culpa e de toda aquela saudade. Quando Ernesto terminou, Renato ficou em silêncio por um tempo longo. Então perguntou, com uma voz que saiu rouca de tanto ficar guardada, se ele havia falado com ela. Ernesto disse que ainda não, que havia se aproximado com cuidado, que estavam construindo uma relação de confiança, mas que ainda não havia revelado nada. Renato assentiu devagar. E então disse uma coisa que Ernesto não esperava. Disse que tinha algo que havia guardado por anos sem saber o que fazer, sem ter coragem de seguir sozinho e sem saber a quem recorrer. Levantou devagar, foi até um cômodo nos fundos e voltou com uma caixa pequena nas mãos. Colocou sobre a mesa com um cuidado de quem está manuseando algo que não tem preço. Abriu a tampa e tirou de dentro um envelope amarelado pelo tempo. Dentro do envelope havia um documento. Um registro feito à mão, com o nome da instituição que havia intermediado a adoção, um código de controle e 2 anotações que naquele tempo pareceram sem sentido, mas que agora, olhando com os olhos de quem sabe o que procura, apontavam para nomes e para cidades. Era a pista que havia faltado em todos esses anos. Havia estado ali o tempo inteiro, guardada dentro de uma caixa, por um homem que não havia tido forças para abri-la sozinho. Ernesto pegou o documento com as mãos que tremiam levemente e leu cada linha devagar. Quando terminou, olhou para Renato. E Renato olhou para ele com os olhos cheios d'água e disse em voz baixa, quase um sussurro, que havia chamado a filha de Abelinha desde o dia em que ela nasceu. Que era o apelido que Marina havia escolhido porque a menina era pequena, irrequieta e cheia de vida, igual a uma abelha que não para nunca, e que ele havia passado todos esses anos acreditando que um dia ela voltaria. Não sabia como, não sabia quando, mas acreditava. Ernesto dobrou o documento com cuidado e guardou no bolso. Olhou para Renato com uma firmeza que há muito tempo não aparecia no rosto dele e disse que o dia havia chegado, que a Abelinha havia crescido, havia virado uma jovem de caráter, havia sido amada do jeito que Marina queria que ela fosse amada, e que agora era a hora de fechar o círculo. Renato cobriu o rosto com as mãos e chorou sem fazer barulho, daquele jeito silencioso de quem chorou tanto que até o choro aprendeu a ser discreto. E Ernesto colocou a mão no ombro dele e ficou ali, porque havia coisas que não precisavam de palavra nenhuma. Ernesto não dormiu naquela noite. Ficou na poltrona do escritório com o documento de Renato sobre a mesa, olhando para aquelas linhas escritas à mão que haviam resistido ao tempo, guardadas dentro de um envelope que ninguém havia tido coragem de abrir sozinho. Eram informações simples à primeira vista. Um nome de instituição, um código, 2 anotações de cidade. Mas para quem sabia o que estava lendo, aquilo era o fio que havia faltado em anos de busca. Dário havia recebido uma foto do documento ainda naquela noite e já estava trabalhando. Ernesto sabia que em poucos dias teria respostas mais concretas sobre o paradeiro do neto. Mas naquela madrugada, o pensamento não estava no menino. Estava em Laura. Estava na forma como ela havia dito aquela palavra no ônibus, com aquela delicadeza de quem tira algo precioso de um lugar fundo. Abelinha. Dita assim, em voz baixa, sem saber o peso que carregava. Ele sabia que não podia mais esperar. Cada dia que passava era um dia a mais, em que Laura vivia sem saber quem era de verdade. E ele havia aprendido da forma mais dura possível que o tempo não avisa quando vai acabar. Na manhã seguinte, o ônibus chegou no horário de sempre. Laura subiu
Viu Ernesto no banco e sentou ao lado dele com aquele movimento já automático de quem não precisa mais pensar. Mas dessa vez foi ela quem percebeu primeiro que algo estava diferente. Ele estava mais quieto que o normal. Não era o silêncio tranquilo das primeiras manhãs. Era um silêncio que ocupava espaço, que tinha peso, que pedia atenção sem pedir em palavras. Laura ficou olhando para o perfil dele por alguns segundos e então disse diretamente que ele não estava bem. Não perguntou, afirmou. Ernesto olhou para ela e pela primeira vez, desde que aquela amizade havia começado, não encontrou dentro de si o sorriso de disfarce que havia usado todas as outras vezes. Disse que havia algo que precisava conversar com ela, que era importante, que preferia fazer isso em outro lugar, com mais calma. Laura ficou em silêncio por um momento. Havia algo no tom dele que era diferente de tudo que ela havia ouvido até ali. Não era preocupação de estranho. Era outra coisa. Era o tom de quem carrega uma responsabilidade grande e sabe que chegou a hora de depositá-la no lugar certo. Ela assentiu e disse que tudo bem. Desceram 2 pontos antes do habitual e entraram num café pequeno e tranquilo perto dali. Sentaram numa mesa no fundo, longe do movimento da entrada. O garçom trouxe 2 cafés que nenhum dos dois havia pedido com muita convicção. Ficaram parados por alguns segundos, com as xícaras na frente e o silêncio entre eles. Então, Ernesto começou. Disse que havia uma história que ela precisava ouvir, que era uma história que envolvia uma jovem chamada Marina, que havia sido corajosa de um jeito que pouca gente consegue ser, que havia amado de um jeito que pouca gente tem coragem de amar. Laura ouviu o nome e não reconheceu. Ficou quieta, com as mãos em volta da xícara, esperando. Ernesto continuou. Falou de Renato, do casamento jovem, dos planos que a vida foi desmontando aos poucos com aquela crueldade silenciosa que não pede licença. Falou da condição de saúde de Marina, sem entrar em detalhes que não eram necessários, apenas o suficiente para que Laura entendesse o peso daquele período. Falou da pobreza que não dava trégua, das noites sem solução, de 2 jovens que amavam um ao outro e que foram sendo consumidos por uma realidade que não tinham como controlar. E então falou dos filhos. Laura não se mexeu. A respiração foi ficando mais contida, mais curta, como o corpo fazendo economia de ar sem que ela mandasse. Ernesto contou que Marina havia tomado a decisão mais difícil da vida dela com o coração inteiro, que não havia sido abandono, que havia sido o maior gesto de amor que aquela mulher havia conseguido fazer dentro das circunstâncias que a vida havia colocado na frente dela, que ela havia chorado cada lágrima que tinha e algumas que não tinha mais. E que havia dito antes de fechar aquele capítulo que não estava deixando os filhos para trás. Estava escolhendo para eles uma vida que ela não conseguia dar. A primeira lágrima de Laura desceu sem que ela percebesse. Ela não levou a mão ao rosto. Ficou olhando para Ernesto com uma atenção que era quase física, como se qualquer movimento pudesse quebrar algo frágil que estava sendo construído ali naquela mesa. Ernesto colocou sobre a mesa a foto de Marina. Era uma foto antiga, com aquela qualidade de imagem que o tempo modifica, as cores levemente desbotadas nas bordas. Marina estava sorrindo. Um sorriso aberto, genuíno, do tipo que não se fabrica. Tinha os cabelos escuros presos para trás e um olhar que dizia ao mesmo tempo que havia alegria e que havia luta. Laura olhou para aquela foto e o mundo ao redor desapareceu. Havia algo naquele rosto que ela reconhecia de um lugar que não era a memória racional. Era mais fundo que isso. Era o tipo de reconhecimento que acontece antes do pensamento, antes da análise, antes de qualquer palavra. Os olhos, a linha do maxilar, o jeito como o sorriso puxava levemente mais para um lado. Ela havia visto aquilo no espelho a vida inteira sem saber de onde vinha. Levantou os olhos da foto e olhou para Ernesto. E perguntou com uma voz que mal saiu, que chegou ao ar como fio, se o menino do sonho existia de verdade. Ernesto disse que sim,
que o irmão gêmeo era real, que estava vivo, que havia crescido sem saber que ela existia, da mesma forma que ela havia crescido sem saber que ele existia, e que havia pistas concretas sobre onde encontrá-lo. Laura cobriu o rosto com as mãos. Os ombros foram abaixando devagar com aquele movimento de quem soltou um peso que estava segurando há tempo demais. Não era o choro de quem está mal. Era o choro de quem finalmente chegou num lugar depois de uma caminhada muito longa. Ernesto ficou em silêncio, deixando aquele momento existir sem pressa, sem interromper, sem tentar consertar o que não precisava ser consertado. Foi nesse momento que o celular de Laura vibrou na mesa. Era Bianca. Ela olhou para a tela por um segundo, depois olhou para Ernesto e deixou a chamada ir. Alguns minutos depois, quando a emoção havia assentado o suficiente para ela conseguir falar, mandou uma mensagem curta para a amiga dizendo que estava bem, que havia encontrado algo importante e que contaria tudo em breve. Bianca respondeu com uma única frase que chegou com aquela pontualidade das amigas de verdade. Disse que sabia que ela ia encontrar, que sempre soube. Laura segurou o celular por um segundo, com um sorriso que misturava gratidão e saudade de uma leveza que havia ficado para trás, e guardou o aparelho. Olhou para Ernesto com os olhos ainda marejados e perguntou quem ele era, de verdade. Porque havia algo naquele homem que estava além de um estranho que tomava o mesmo ônibus. Ernesto respirou fundo. Colocou as mãos sobre a mesa com a tranquilidade de quem finalmente chegou no lugar que deveria ter chegado muito antes. E disse com uma voz firme, que carregava ao mesmo tempo alívio e emoção contida, que Marina era sua filha, que ela, Laura, era sua neta. E que ele havia passado anos inteiros procurando por ela sem descansar, e que não havia dia em que não tivesse pedido que ela estivesse bem, que estivesse sendo amada, que a vida havia sido generosa com ela do jeito que ela merecia. Laura ficou olhando para ele por um longo momento sem dizer nada. Então se levantou devagar, foi até o lado dele e o abraçou com uma força que carregava anos de perguntas, anos de sonhos, anos de uma caixa embaixo da cama que ela havia fechado achando que nunca teria resposta. Ernesto fechou os olhos e abraçou a neta pela primeira vez. E ficou assim, quieto, com o coração batendo num ritmo que havia esquecido que existia. Lá fora a cidade continuava, o café continuava. O garçom passava com bandejas sem olhar para aquela mesa no fundo, onde um avô e uma neta se encontravam pela primeira vez depois de uma vida inteira separados. Mas dentro daquele abraço, o tempo havia parado completamente, e os dois deixaram ele parar. Laura chegou em casa naquela tarde diferente. Não era uma diferença que aparecia no rosto de forma óbvia, não era alegria transbordando, nem tristeza visível. Era algo mais sutil que isso. Era o jeito de quem passou por algo grande e ainda está processando, ainda está tentando entender onde colocar aquilo dentro de si sem derrubar o que já estava construído. Dona Cláudia estava na cozinha quando ouviu a porta. Olhou para a filha uma vez e largou o que estava fazendo. Não perguntou nada. Foi até ela. Colocou as mãos nos dois lados do rosto de Laura com aquele gesto que havia feito desde que ela era pequena e esperou. Laura abriu a boca para começar a explicar e não conseguiu. As palavras não saíam na ordem certa. Então, Dona Cláudia disse que não precisava ter pressa, que podiam sentar, que ela tinha o tempo que fosse necessário. Sentaram na mesa da cozinha, que havia sido o lugar de todas as conversas importantes da vida de Laura, desde que ela se lembrava. Dona Cláudia chamou seu Marcos com uma voz tranquila, sem alarme, e ele veio da sala com aquele jeito calmo, de quem construiu a vida inteira em cima da ideia de que o que vier pode ser enfrentado junto. Sentou ao lado da esposa e ficou olhando para a filha com a mesma paciência silenciosa de sempre. Laura olhou para os dois e sentiu o peito apertar de um jeito que não era de dor, era de gratidão.
Era o aperto de quem percebe no momento exato o tamanho do amor que sempre esteve ali. Contou tudo. Desde o senhor do ônibus, desde a amizade que foi crescendo sem que ela entendesse muito bem por quê. Desde o café naquela manhã e a foto de Marina sobre a mesa. Contou sobre Ernesto, sobre Marina, sobre Renato, sobre o irmão gêmeo que existia em algum lugar sem saber que tinha uma irmã. Contou sem parar, como quem abre uma comporta depois de segurar muita coisa, e os dois ouviram sem interromper uma vez sequer. Quando ela terminou, o silêncio durou alguns segundos. Então seu Marcos, que havia ficado quieto durante toda a história, com os cotovelos apoiados na mesa e as mãos cruzadas na frente do rosto, abaixou as mãos devagar e disse uma coisa que Laura não esperava. Disse que sempre soube que esse dia chegaria. Não como uma previsão, não como um medo, mas como uma certeza tranquila de pai que conhece a filha. Disse que desde pequena ela tinha um jeito de olhar para o horizonte que ia além do que estava na frente. Que isso nunca havia sido falta de amor pelo que tinham construído juntos. Era uma parte dela que pertencia a uma pergunta que só podia ser respondida por quem estava do outro lado. E que ele e Dona Cláudia sempre haviam torcido para que esse dia chegasse, porque Laura merecia todas as respostas que a vida lhe devia. Dona Cláudia segurou o rosto da filha nas mãos mais uma vez e disse com uma firmeza que não deixava espaço para dúvida que ela sempre foi e sempre seria filha deles. Que o amor que construíram não diminuía 1 milímetro diante de nada que viesse de fora. E que se havia uma família esperando por Laura do outro lado, então que essa família fosse recebida com braços abertos, porque filha que é amada de verdade merece ser amada por todo mundo que tiver capacidade de fazê-lo. Laura chorou, não de tristeza, de alívio, de amor, daquele tipo de choro que só acontece quando a gente percebe que está completamente segura. 2 dias depois, Ernesto organizou o encontro com Renato. Escolheu um lugar tranquilo, um jardim público com bancos de madeira à sombra de árvores antigas, longe do movimento e do barulho. Havia ligado para Renato com antecedência e dado tempo para ele se preparar. Havia ligado para Laura na véspera e perguntado se ela estava pronta. Ela havia ficado em silêncio por um momento e então dito que estava. Que havia passado a vida inteira se preparando para aquele momento, sem saber que era aquele momento que estava vindo. Na manhã do encontro, Laura acordou cedo. Ficou parada na beira da cama por alguns minutos, com as mãos no colo, respirando devagar. Dona Cláudia havia deixado o café pronto antes mesmo de ela levantar. Seu Marcos estava na cozinha e quando ela entrou, ele se levantou, foi até ela e a abraçou sem dizer nada. Segurou por um tempo um pouco maior que o normal. Laura encostou o rosto no ombro dele e fechou os olhos. Eram os gestos simples. Sempre. Os gestos simples é que ficavam. O jardim ficava a 20 minutos de casa. Laura foi com Ernesto, que havia passado para buscá-la. Durante o trajeto, os dois ficaram em silêncio durante boa parte do caminho. Mas era o silêncio confortável de quem não precisa preencher o ar com palavras para se sentir acompanhado. Quando o carro parou na entrada do jardim, Ernesto virou para ela e disse que Renato era um homem que havia carregado um peso enorme por muitos anos. Que havia amado os filhos do jeito que conseguiu dentro de uma situação que não tinha saída fácil. E que o que ele mais precisava naquele momento, mais do que qualquer explicação ou qualquer palavra elaborada, era saber que a filha estava bem. Laura assentiu, abriu a porta do carro e desceu. O jardim tinha aquela qualidade de silêncio que os lugares arborizados têm, um silêncio que não é vazio, mas cheio, feito de vento entre folhas e de passarinhos que não se preocupam com o que está acontecendo embaixo deles. Laura caminhou pelo caminho de pedras com os olhos à frente, procurando, e então viu. Havia um homem sentado num banco de madeira no fim do caminho. Estava de lado para ela, o olhar perdido em algum ponto distante,
os ombros levemente curvados, com aquele peso que Ernesto havia descrito e que ela agora reconhecia porque havia visto no espelho muitas vezes. Era o peso de quem carrega uma pergunta sem resposta por tempo demais. Ela parou por um segundo. O coração batia num ritmo que ela não conseguia controlar e não tentou. Respirou fundo e continuou andando. Quando faltavam poucos metros, Renato virou o rosto. Talvez tivesse ouvido os passos, talvez tivesse sentido. Os olhos dele encontraram os dela e ficaram ali, travados, com uma expressão que Laura nunca havia visto em nenhum rosto antes. Era reconhecimento, era incredulidade, era a expressão de quem vê acontecer algo que pediu por anos sem ter certeza de que merecia receber. Ele se levantou devagar. Os joelhos tremiam de um jeito que era visível mesmo à distância. As mãos caíram ao longo do corpo sem saber onde se colocar. As lágrimas já escorriam antes de ele conseguir abrir a boca. Laura parou na frente dele. Os dois ficaram se olhando em silêncio por alguns segundos, que foram longos, do jeito que só os momentos verdadeiros conseguem ser. Então Renato abriu os braços e, com uma voz que saiu partida em vários pedaços, disse as palavras que ele havia guardado por anos inteiros, sem saber se algum dia teria a chance de dizer. Disse que sabia, que sempre soube, que a abelhinha ia voltar. Laura entrou naquele abraço e foi. Chorou tudo o que havia guardado desde que se lembrava. Chorou as madrugadas acordada com o sonho que não ia embora. Chorou as pistas que não levavam a lugar nenhum. Chorou o dia em que fechou a caixa e disse chega. Chorou de alívio, de dor, de gratidão, de todas as coisas ao mesmo tempo que não cabiam em nenhuma palavra, mas cabiam perfeitamente naquele abraço. Renato chorava junto, em silêncio, com aquele choro contido de quem aprendeu a sentir por dentro porque por fora não havia mais espaço. Apertou a filha com a força de quem está com medo de que aquilo seja mais um sonho, de que se soltar, vai acordar de volta para o vazio de sempre. Foram assim por um tempo que nenhum dos dois mediu. Quando se separaram, Renato colocou as mãos nos ombros dela e ficou olhando para o rosto da filha com aquela atenção de quem quer gravar cada detalhe. E então tirou do bolso algo que havia trazido com cuidado naquela manhã. Era uma foto pequena, antiga, com as bordas amassadas de tanto ter sido manuseada. 2 bebês juntos, lado a lado, tão parecidos que era impossível não reconhecer que eram o mesmo sangue. Laura pegou a foto com as mãos que tremiam. Olhou para aquelas 2 carinhas minúsculas. Reconheceu a si mesma num dos rostos de um jeito que foi imediato e físico, e olhou para o outro, para o menino. Para o rosto que havia habitado seus sonhos por anos inteiros, sem que ela soubesse que era real. Ele era real. Estava lá. Numa foto pequena com bordas amassadas que um pai havia carregado no bolso por anos, porque era tudo que lhe restava dos 2 filhos. Laura pressionou a foto contra o peito e fechou os olhos, e pela primeira vez na vida, o vazio não estava lá. Havia algo diferente no ar naquela manhã. Não era o clima, não era a luz, não era nada que pudesse ser apontado com precisão. Era uma daquelas sensações que a gente só consegue nomear depois. Quando olha para trás e percebe que certos dias têm um peso diferente dos outros desde o momento em que começa. Laura acordou cedo, ficou parada na beira da cama por alguns minutos, com a foto dos 2 bebês na mão, olhando para aquele rosto que havia habitado os seus sonhos por anos inteiros. O menino da foto tinha o mesmo nariz que ela, o mesmo jeito de cerrar levemente os lábios. Era impossível olhar para aquela imagem e não sentir que havia uma metade do mundo dela em algum lugar esperando sem saber que estava sendo esperada. Ernesto havia organizado um encontro naquela manhã. Não num restaurante, não num lugar formal. Na casa de Dona Cláudia e seu Marcos, porque Laura havia pedido assim. Havia dito que queria que o primeiro momento em que todos estivessem juntos acontecesse no lugar onde ela havia crescido, onde havia sido amada,
onde havia guardado a caixa embaixo da cama por anos. Ernesto havia concordado sem hesitar, e Renato havia dito que ia aonde ela quisesse. Quando a campainha tocou, Dona Cláudia abriu a porta e ficou olhando para aqueles dois homens na soleira, com uma expressão que misturava emoção e uma gentileza que era característica dela. Ernesto se apresentou com simplicidade. Renato ficou um segundo sem saber onde colocar as mãos, com aquele jeito de quem não está acostumado a ser recebido. Dona Cláudia não deixou o silêncio durar. Abriu a porta mais ainda, fez um gesto largo e disse que estavam em casa. 2 palavras. Mas ditas daquele jeito, por aquela mulher, valiam muito mais do que pareciam. Sentaram na sala. Seu Marcos trouxe café sem que ninguém pedisse, porque era o jeito dele de dizer que estava bem, que estava aberto, que a casa era grande o suficiente para caber todo mundo. Por alguns minutos, a conversa foi suave, do tipo que aquece o ambiente antes de entrar no que importa. Ernesto olhava para Dona Cláudia e seu Marcos com uma gratidão que ele mesmo não havia previsto sentir com aquela intensidade. Eram as pessoas que haviam criado a neta que ele não havia conseguido proteger. Haviam dado a ela exatamente o que Marina havia pedido naquela decisão impossível: uma vida digna. Um lar de verdade, amor sem condição. Disse isso em voz alta. Disse que havia passado anos imaginando quem seriam as pessoas que haviam recebido Laura, e que nenhuma das versões que havia construído na cabeça chegava perto do que estava vendo. Seu Marcos assentiu com aquele jeito quieto de sempre e disse que Laura havia chegado pequena, mas já com uma força dentro dela que não era de ninguém. Era dela mesma. Que eles não haviam feito nada além de não atrapalhar o que já estava lá. Renato ouviu aquilo com os olhos brilhando e não conseguiu falar por alguns segundos. Foi nesse momento que Laura se levantou e foi até o quarto. Voltou com a caixa, aquela caixa que havia carregado por anos, que havia fechado com a palavra chega e que havia aberto de novo depois que o mundo havia mudado. Colocou sobre a mesa da sala e abriu a tampa devagar. Todos olharam. Era uma vida inteira de tentativa ali dentro. Papéis, anotações, nomes, endereços, fragmentos de uma busca que havia parecido não ter fim. Laura tirou algumas folhas do fundo da caixa. Eram anotações antigas, feitas à mão com uma letra que era mais jovem que a de agora, de uma época em que ela ainda acreditava que as pistas iam levar a algum lugar. Havia um nome de cidade anotado 2 vezes, com um círculo em volta. Havia uma sigla de instituição que ela havia encontrado em algum documento e que na época não havia levado a nada. Colocou aquelas folhas sobre a mesa ao lado do relatório mais recente de Dário, que Ernesto havia trazido naquela manhã com uma atualização sobre o paradeiro do irmão. E então, todos viram ao mesmo tempo. O nome da cidade nas anotações de Laura era o mesmo que aparecia no relatório de Dário. A sigla da instituição que ela havia circulado anos atrás era a mesma que constava no documento que Renato havia guardado numa caixa pequena numa casa de rua tranquila. Laura havia chegado perto, havia chegado muito mais perto do que imaginava naquela época, se não tivesse desistido. Se o ônibus tivesse passado 1 segundo mais tarde, se Ernesto não tivesse olhado para a janela naquela manhã. Ernesto olhou para aquelas folhas e sentiu o peso de tudo que o acaso havia movido para que aquele momento acontecesse. Disse em voz baixa que Dário havia confirmado naquela semana que as pistas sobre o irmão eram sólidas o suficiente para iniciar uma busca ativa, que havia um nome, que havia uma cidade e que a partir dali não seria mais uma busca no escuro. Dário havia cumprido o papel dele com a precisão e o cuidado de sempre, e havia entregado tudo que tinha nas mãos de Ernesto com a mesma discrição com que havia começado. O restante era da família. Laura ficou olhando para aquelas folhas antigas ao lado do relatório novo por um tempo longo. Havia algo naquilo que era ao mesmo tempo doloroso e extraordinário. Ela havia passado anos juntando pedaços, sem saber que estava montando um mapa,
sem saber que cada anotação, cada nome circulado, cada endereço pesquisado havia sido um passo numa direção que só fazia sentido agora, vendo tudo junto. Renato colocou a mão sobre as dela com um gesto simples e disse que o menino havia crescido igual a ela, sem saber, carregando uma pergunta que não tinha resposta. E que agora era a hora de chegar até ele antes que ele desistisse também, se é que já não havia desistido. A frase de Renato ficou no ar. Laura olhou para ele e havia nos olhos dela uma determinação que não estava lá antes. Não a determinação ansiosa de quem busca por desespero. Era uma determinação tranquila, firme, de quem sabe exatamente o que precisa fazer e por quê. Dona Cláudia serviu mais café, sem que ninguém pedisse, e seu Marcos colocou a mão no ombro de Renato num gesto que não precisava de palavra nenhuma. Era o gesto de dois pais que haviam amado a mesma menina de lados diferentes da vida e que naquele momento estavam do mesmo lado. Mais tarde, quando a tarde havia avançado e a conversa havia percorrido lugares que nenhum deles havia planejado, mas que todos precisavam, Laura pegou a foto dos dois bebês e foi até a janela. Ficou parada ali, com a luz da tarde caindo no rosto, olhando para aquela imagem pequena com bordas amassadas que um pai havia carregado no bolso por anos. Olhou para o rosto do menino por um tempo longo. Pensou em quantas manhãs ele havia acordado sem saber que tinha uma irmã. Em quantas vezes, talvez, tivesse sentido o mesmo vazio que ela sentiu sem conseguir explicar de onde vinha. Em quantas perguntas ele carregava sem saber que as respostas existiam. Falou baixinho para a foto, com um sorriso que misturava saudade de alguém que nunca havia conhecido e a certeza de que ia conhecer. Disse que estava chegando. Que demorou, mas que estava chegando. Ernesto ficou parado perto dela ouvindo aquilo e sentiu o peito abrir de um jeito que não sentia desde que Marina era viva. Renato ficou com os olhos fechados no meio da sala, como quem está fazendo um pedido silencioso para alguém que não está mais lá, mas que continua sendo a pessoa mais presente de todas. E Dona Cláudia, que havia ficado na porta da sala, observando tudo com aquela sabedoria tranquila, de quem ama sem precisar estar no centro, disse em voz baixa que Marina havia escolhido bem, que os filhos haviam crescido, que eram gente de valor, e que agora que a família havia encontrado metade do que perdeu, não ia parar enquanto não encontrasse a outra metade. Naquela noite, Laura ficou sentada na beira da cama com a foto na mão e a caixa aberta ao lado. Não era mais uma caixa de perguntas sem resposta. Era um mapa, incompleto ainda, com trechos que precisavam ser decifrados, com caminhos que iam exigir tempo e esforço, e talvez muitas idas e vindas antes de chegar no lugar certo. Mas era um mapa real, com pontos de partida reais, com pessoas reais do lado dela prontas para caminhar junto. Ela havia passado a vida inteira procurando pelos pais. Havia encontrado um avô dentro de um ônibus, um pai num banco de jardim e uma verdade que havia demorado anos, mas que havia chegado inteira. E agora havia uma nova busca, não mais sozinha, não mais no escuro, com uma família do lado, com um nome numa cidade, com a foto de um menino que era metade dela e que não sabia que estava sendo procurado com tanto amor. A história de Laura não havia terminado. Havia chegado num ponto de chegada que era também um ponto de partida. E em algum lugar, numa cidade a poucas horas dali, havia um jovem que carregava o mesmo vazio, o mesmo sonho, a mesma pergunta sem resposta. Que havia crescido sem saber que tinha uma irmã, um pai e um avô, esperando por ele com uma foto antiga e um amor que não havia cabido dentro de nenhuma distância. Ele não sabia que estavam indo.